Olá, muito boa noite. Cá estamos nós, no sentido de termos mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma aula muito simples. Tal como no vídeo passado, é uma aula que é uma aula levada a cabo a nível da 11ª classe do curso de Econômicas e Jurídicas do Colégio Antônio Oasis. Então, o Direito Fiscal é um capítulo, é o segundo capítulo, o terceiro capítulo, aliás, a nível da 11ª classe do segundo ciclo aqui em Angola. E, assim sendo, na aula de hoje, vamos de forma muito breve falar do regime geral da tributação, ou seja, vamos nessa aula falar sobre os principais impostos em Angola. E, tal como nós sabemos, existem no nosso país um conjunto de impostos: imposto industrial, imposto de selo, imposto de CISA e muito recentemente o IVA. Temos um tanto quanto, ou seja, a nível do nosso país temos uns tantos impostos. Então, hoje, muito brevemente, vamos falar essencialmente do imposto industrial. Se der algum tempo, podemos falar também do imposto sobre o rendimento do trabalho. A nível do imposto industrial, fiquemos então com a ideia de que é um imposto que incide sobre o conjunto, de ganho, o conjunto de lucros, que são imputáveis ao exercício de qualquer atividade comercial ou industrial. Ou seja, as pessoas coletivas essencialmente e as pessoas singulares também levam a cabo então um conjunto de atividades comerciais ou um conjunto de atividade industrial. Então, essas atividades ficam desde logo abrangidas a nível do imposto industrial. Assim sendo, essas atividades podemos tê-las, que são aquele conjunto de atividades, por exemplo, a atividade de exploração agrícola, aquícola, avícola, silvícola, pecuária, pastorícia. Desde já cabe fazer menção de que essas atividades que aqui mencionamos, a taxa que se paga é relativamente baixa, ou seja, são 15%, diferente da taxa de 30% que é aplicada às outras atividades que estão logo aqui embaixo. Por exemplo, no caso da mediação, agência ou representação de contratos, atividade regulada a nível de supervisão, de seguro, supervisão de jogos. Supervisão essa feita pelo Banco Nacional ou então pelo CMC. Então, essas atividades acabam sendo atividades levadas a cabo pelas pessoas coletivas ou pelas pessoas singulares, e essas atividades ficam desde logo abrangidas pelo imposto industrial. Quem são então os sujeitos passivos do imposto industrial? A princípio, não vamos falar de todas elas, mas fiquemos com a ideia de que as pessoas, ou seja, os sujeitos passivos do imposto industrial são essencialmente as sociedades comerciais ou sociedades civis sob forma comercial, as cooperativas, as fundações, as associações, os fundos autônomos, as empresas públicas e demais pessoas coletivas de direito público ou privado com sede efetiva em território angolano. Então, essas pessoas acabam sendo, então, essas pessoas coletivas, no caso, acabam sendo, então, os principais sujeitos passivos do imposto industrial. Qual é, então, a incidência subjetiva? Tal como eu disse há bem pouco tempo, quando falávamos da incidência objetiva, aqui na incidência subjetiva encontramos, então, aquele conjunto de ganhos, aquele conjunto de lucros realizados em Angola ou no estrangeiro, aquele conjunto de ganhos imputáveis ao estabelecimento comercial situado em Angola, aquele conjunto de ganhos, aquele conjunto de lucros imputáveis às vendas em Angola. Esse conjunto de atividades, ou seja, esse conjunto de ganhos que as pessoas coletivas ou singulares têm a nível da prossecução de uma atividade comercial ou uma atividade industrial, acabam sendo então, faz-nos então com que caiamos no âmbito da incidência subjetiva. A nível da tributação, o Código do Imposto Industrial fixa dois grupos de tributação. Temos o grupo A e o grupo B. Essa é uma questão que não precisamos entrar com mais detalhe, mas é bom que tenhamos essa ideia de que há essa divisão e um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas coletivas ou singulares que ficam abrangidos então nesta subdivisão a nível da tributação.
Existem algumas entidades, né, que ficam isentas do pagamento do imposto industrial. Então, essas isenções aplicam-se essencialmente às companhias de navegação marítima e aérea que operam a nível do nosso país. Essas entidades então ficam desde logo isentas do pagamento do imposto industrial. Taxa. Quanto à taxa, já disse há muito bem pouco tempo, a taxa do imposto industrial é de 30%. O imposto industrial tem a taxa de 30%, mas existe um conjunto de atividades que aquelas atividades essencialmente levadas a cabo a nível do campo. Estamos a falar das atividades agrícolas, atividades aquícolas, atividades avícolas, pastorícia, pecuária, as atividades silvícolas, aliás. Essas atividades têm uma taxa única de 15%, ou seja, uma redução, né, relativamente à taxa geral que é aplicada a nível das outras atividades que nós já mencionamos atrás. Então, feito isso, nós temos mais ou menos uma ideia sobre o imposto industrial. Fiquem atentos aos próximos vídeos e vamos falar de outros impostos. Feito isso, temos encerrado a nossa aula. Passem bem e continuem seguindo o nosso canal, que vem mais aulas da 11ª classe essencialmente. Então, até já.